O livro A Diáspora, de Stuart Hall, fala sobre o período pós-colonial, fala sobre a questão do engajamento com o marxismo, além de questões como identidade e cultura. Ele também reúne vários artigos que esse autor acabou escrevendo durante a vida dele sobre esses temas. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Vanessa, eu trabalho na pós-graduação na Universidade La Salle e também faço doutorado, né? Estou em processo de conclusão do doutorado na URGS, na área da administração, mais especificamente na área de gestão de pessoas e relações de trabalho, que foi onde eu concluí o meu mestrado também no ano de 2015. Bom, durante a minha trajetória acadêmica, meu tema de pesquisa, né, são os processos migratórios. Então, toda a diversidade cultural do processo migratório e também os impactos para as relações de trabalho. Bom, quando a gente vai começar a falar sobre migração, eu sempre acho importante, né, a gente lembrar que a migração, o processo migratório, ele envolve diferentes nomenclaturas em diferentes áreas. E é estudado, né, em diferentes áreas, como administração, sociologia, antropologia, geografia. Então é um tema de interesse, né, interdisciplinar, digamos assim. Quando a gente vai trabalhar com esse tema na administração, a gente encontra muito as terminologias expatriado, flex-expatriado, repatriado, impatriado, cidadão global. Então, são também nomenclaturas que derivam, né, da terminologia expatriação. Já na antropologia, em outras áreas, a gente encontra outras terminologias, como o próprio, né, imigrante, migrante, transnacional, diáspora e refugiado, né? Então, até recentemente eu produzi um artigo em parceria com uma colega de doutorado que vai falar sobre os usos, desusos e abusos, né, dessas terminologias, porque existem muitas que dizem respeito às vezes a um mesmo fenômeno. Então é importante a gente lembrar que a imigração, ela não envolve um grupo homogêneo de imigrantes. Existem muitos imigrantes, existem marcadores, né, importantes nesse processo. Tanto marcadores de gênero, de classe, de raça, de sexualidade. São marcadores que vão influenciar na trajetória desses imigrantes em diferentes países, a depender também do contexto do país que os recebe, né? Então, é importante a gente considerar essas singularidades na imigração e não tratá-los como um grupo homogêneo, né? A gente está num contexto, vive hoje, né, de crise humanitária, muitos países recebem esses migrantes e é urgente a gente pensar em estratégias, né, organizacionais para acolher essa nova população que está entre nós, né, e também como desenvolver, né, essas pessoas em âmbito organizacional. Então, a gente trabalha muito com isso na administração. Os meus estudos eles iniciaram com multinacionais de Santa Catarina que enviavam pessoas para fora. Depois eu estudei mais uma profissão que era invisibilizada na literatura, que são os modelos de moda que trabalham em constante movimento internacional. E agora no doutorado eu estou trabalhando com chefes de cozinha que vêm do exterior para trabalhar no Brasil. Então aí vão ter várias questões, né, que influenciam nessas trajetórias e eu acho importante a gente sempre lembrar das singularidades, né, de cada indivíduo. Então era isso. Muito obrigada pela participação. Boa noite a todos. Então, meu nome é Andriele. Agora, a minha parte nesse momento é falar sobre as três concepções de identidade de Stuart Hall, que são elas o sujeito iluminismo, o sujeito sociológico e o pós-moderno. No iluminismo, né, acreditava-se antigamente que a identidade do indivíduo era algo inerente dele mesmo, ou seja, ele nascia daquela forma, jeito e pensamento, focado mais na parte da razão. No sujeito sociológico, daí vem da relação da sociedade e indivíduo, com a ideia da evolução em conjunto, o precisar de outras pessoas para se desenvolver, trocar ideias e relações. No pós-moderno, que é onde nossa sociedade está inserida, fala sobre o contato que temos todos os dias com diversas culturas, ideias, crenças e valores. Fala sobre o indivíduo não possuir somente uma identidade, como cito em iluminismo, né? E sim várias identidades. Lá, Stuart explica como os indivíduos estavam migrando para países colonizados,
como eles estavam conectados com diferentes culturas e como eles mesmos estavam formando novas identidades para si, e terminando assim com aquela visão antiga de individualidade. O Stuart Hall define alguns tipos de multiculturalismo: o conservador, o liberal, o pluralista, comercial, corporativo e crítico. O multiculturalismo conservador pressupõe a assimilação das diferenças às tradições e costumes da maioria, aceitando e respeitando. O liberal insere a minoria nos padrões da maioria, com as diferenças toleradas só no campo privado, sem reconhecê-las na esfera pública. O pluralista pondera que cada grupo deve viver separado, cada qual com sua identidade, sem se relacionar com os outros. E o multiculturalismo comercial argumenta que as diferenças surgem em nichos de mercado, dada a importância de fornecer os desejos desses nichos. E por último, o multiculturalismo corporativo, que atende os desejos das minorias para estancá-las, e esse estancamento supõe o domínio da maioria. Hall tornou-se um dos principais autores da teoria da recepção e desenvolveu a teoria da codificação e decodificação. Esta abordagem para a análise textual centra-se na possibilidade de negociação e oposição por parte do público. Isso significa que o público não se limita a aceitar passivamente um texto. As estatísticas criminais, na visão de Hall, são muitas vezes manipuladas para fins políticos e econômicos. Pânicos morais, por exemplo, sobre o assalto, poderia assim ser inflamado, a fim de conseguir apoio público para a necessidade de polícia da crise. Hall desenvolve sua teoria a partir de uma estrutura de momentos distintos e interligados, em que as práticas são conectadas entre si, porém independentes, como produção, circulação, consumo, distribuição e reprodução, de forma muito semelhante à empregada por Marx. Para ele, a produção na comunicação aparece na forma de veículos simbólicos, constituídos dentro das regras da linguagem. Já a circulação e o consumo destes produtos se realizam sobre a forma lógica. Ao final, o discurso deve ser traduzido, podendo não ser dele apreendido algum sentido. No entanto, por serem etapas distintas e independentes, um momento não consegue garantir a perfeita existência no momento seguinte, ao qual se encontra articulado. No caso do processo comunicativo televisivo, todo evento real deve ser reproduzido de acordo com as regras próprias do discurso, por meio de uma mensagem construída pelo processo de produção empregado pelas estruturas institucionais de radiodifusão. Assim, para produzir algum efeito, a mensagem deve ser apropriada com um discurso significativo e ser significantemente decodificada. O processo é feito, então, pelo emprego de um código para a produção de uma mensagem, que posteriormente é decodificada para se transformar em práticas sociais. And adjustment between blacks and whites is on the agenda. When I ask anybody where they're from, I expect nowadays to be told an extremely long story. But I think identity is an endless, ever unfinished conversation.